Universo Diverso, com Luciana Neri. Cultura, liderança e gestão. Vamos conversar com Tairone Félix, ele é administrador, consultor e diretor executivo da Félix Consultores. Bom, Tairone, cultura organizacional é um tema muito trabalhado aí, especialmente nos bancos das universidades, né? E se refere aí a um conjunto de valores, de crenças, de normas ali que fazem com que a empresa funcione de determinada forma. O conceito parece um pouco abstrato, né? Como preparar o líder para lidar com essa abstração? Eu fico muito feliz em trabalhar esse tema de uma maneira menos subjetiva, que quando se fala de cultura organizacional, a gente vai lá para rituais, valores, e parece muito difícil de tocar, não é verdade? Para a gente, objetivamente, é importante que o líder compreenda que um dos principais papéis que ele tem dentro da liderança, é claro que tem papéis distintos, a depender do modelo de organização, do tamanho e da complexidade, que cada organização tem a sua, todas são complexas, mas é entender que ele precisa primeiro compreender a cultura que ele está inserido. E como um líder, especialmente um novo líder, ele pode se apropriar da cultura de uma empresa? Para compreender a cultura, a gente tem ferramentas de mapeamento da cultura organizacional para entender qual a realidade que nós temos naquela organização hoje. Esse é o primeiro ponto. Bem, e entender essa cultura organizacional através dessas ferramentas, desse mapeamento, não faz dessa pessoa uma grande liderança, né? E aí, a partir disso? A partir daí, uma outra competência do líder é ter uma visão de futuro. A gente pode falar de propósito, uma visão de longo prazo, mas é entender para onde a organização vai ou onde ela quer ir e como ela quer ser vista. Estou falando da visão. Então existe uma tensão entre o que eu tenho e onde eu quero chegar. E aí reside o papel do líder, que é conduzir a organização a modificar continuamente a sua cultura. Precisa de muita persistência, continuamente a sua cultura, através de novas práticas, para que a empresa, modificando a sua cultura, possa entregar mais resultados e atingir os seus objetivos. Você falou sobre a importância do líder conhecer a cultura da empresa e igualmente importante é esse líder perceber as mudanças que ocorrem na sociedade e tentar adaptar a empresa a essas mudanças, não é por aí? Bacana você tocar nesse assunto da mudança. Primeiro, a gente compreender que o cenário que está ao nosso redor, ele está mudando o tempo todo. Então as empresas e as lideranças que não conseguirem fazer essa leitura adequada das mudanças que estão ao seu redor, e este é um dos papéis do líder, elas vão ficar pelo caminho. Por quê? Porque o tempo todo, enquanto a organização é um organismo vivo, enquanto ela não perceber que ela precisa modificar continuamente as suas práticas, a forma como atende os seus clientes, porque os seus clientes estão mudando, modificar as suas tecnologias, porque as tecnologias estão avançando, melhorar as suas lideranças, porque o contexto pede isso. Se ela não perceber isso, se ela não conseguir fazer esse mapeamento e fazer as mudanças que precisam ser feitas, ela vai ficar pelo caminho. Isso significa que, para continuar a existir, é imperativo que a empresa esteja preparada para mudar sempre. Eu quero trazer um tema aqui que é muito importante, que é a mudança do próprio líder. Não adianta essa liderança que vem para a empresa, que está na empresa e fala assim, olha, minha equipe não evolui, minha equipe não entrega resultados, minha equipe não se desenvolve. Quando, na verdade, este é o papel dele como líder, ou dela. E como a gente pode resumir aí o papel do ou da líder nesse mundo em mutação? O papel da liderança é, primeiro, encarar a liderança como liderança de gente, entender que ela precisa também se desenvolver para poder entregar resultado como líder, e a partir daí ela vai ter a condição de ajudar e colaborar para o desenvolvimento das pessoas, para a melhoria dos resultados das entregas coletivas ou individuais, e assim fazer com que a empresa atinja seus resultados. Muitas vezes o líder vai lá para a ponta cobrar o resultado, mas não faz todo esse meio de campo aqui, que é trabalhar com gente, desenvolver gente para que elas entreguem os resultados esperados. Existe uma forma correta ou universal de se formar um bom líder? Então, Luciana, eu vou te responder claramente. Não existe
fórmula pronta para desenvolver lideranças. Não existe. Depende do contexto e dos desafios que aquela liderança enfrenta na sua empresa. Eu não posso comparar um líder de uma pequena contabilidade que tem 8, 10 funcionários, um empreendedor que criou a contabilidade, de um líder de pessoas, um gestor de pessoas na indústria, no Centro Industrial dos Imborés. Os desafios são diferentes. No entanto, existem direcionamentos básicos, né, que todo e qualquer líder precisa cumprir. Existe um eixo comum de entendimento daquilo que se faz numa formação de liderança. Ele tem que ter uma perspectiva estratégica, tem que entender para onde o negócio vai, para poder fazer com que as pessoas também remem em direção a esse objetivo. Ele tem que entender do cenário onde ele está inserido e, portanto, dos aspectos culturais, de mapear muito bem essa cultura organizacional. Ele tem que se comunicar bem. E por que, Tairone, os modelos de formação de liderança devem ser diferentes? Fundamentalmente, não tem um modelo pronto, porque pode ser que, a depender dos desafios que ele vai ter na organização onde ele está inserido, ele vai precisar de mais ou menos tempo, por exemplo, para capacitar e treinar a equipe que ele está desenvolvendo e que precisa entregar mais resultados. Então, vai depender do contexto. Se eu tenho uma equipe mais madura e que já faz direitinho e que já entrega seus resultados, eu vou mais para o estratégico para alcançar um outro nível. Se eu tenho uma equipe menos madura, e essa é a realidade de muitas empresas, eu preciso sim ter mais tempo aqui de alinhamento, mais tempo de desenvolvimento, mais tempo de mentoria com aquelas pessoas que precisam de mais cuidado e para deixar mais livre aquelas que estão voando. Então essa é a lógica. Não existe fórmula pronta para preparar a liderança. O líder precisa, acima de tudo, apresentar resultados. Usando um termo aí da moda, o líder precisa performar. Veja bem, a empresa precisa bater meta, a empresa precisa lucrar mais, ela precisa atingir os seus objetivos. Isso é ter mais eficiência, eficácia, isso é dever da empresa, ainda mais no cenário competitivo que a gente vive. Entretanto, todavia, tem coisas, elementos para performar melhor que precisam ser vistos. Então, tudo que a gente quer como objetivo tem um como aqui, não é? Qual o meio de campo que eu vou fazer aqui? E como os líderes que nos ouvem agora podem saber se estão com as condições básicas que garantem a performance, Tairone? Vamos fazer umas perguntinhas aqui. Na sua empresa, de você que está me ouvindo, os colaboradores da sua empresa conhecem a estratégia e as metas da sua área ou da empresa ou a sua meta individual? Muitas vezes não. Então esse é um indicador de que vamos ter falhas na performance. A liderança desenvolve autonomia e confiança nas pessoas e nos times. Essa é uma outra métrica para saber se a liderança desenvolve essa autonomia para que eu busque formas diferentes de evoluir, de inovar. Claro que com a dose de erro, o erro é necessário para poder evoluir e para poder entregar mais resultados. Essas perguntas não são fáceis de responder por todos os líderes não, né? E ainda tem mais. Essas perguntinhas são fundamentais. O clima organizacional da sua empresa favorece uma segurança, estou falando agora de segurança psicológica, favorece uma segurança psicológica das pessoas para que elas se sintam bem no ambiente e possam produzir mais, portanto, performar mais. Então, gente, tem todo um meio de campo aqui de coisas que é preciso evoluir para que a gente performe melhor nas empresas. Você está realizando esse Master Leader sobre cultura, gente e gestão. Como foi que surgiu a ideia desse workshop? Então, Luciana, eu creio que em 2020 eu comecei a elaborar esse workshop que a gente desenvolveu para preparar lideranças aqui de Vitória da Conquista. E uma das coisas, um dos focos do meu estudo, e aí tem muito material, é entender o que é que as empresas que performam melhor, mais e melhor, o que é que elas têm em comum. E aí a liderança, boas lideranças preparadas, capacitadas, desenvolvidas continuamente, é um ponto em comum entre elas. Apenas a boa liderança? Segundo, ter uma cultura organizacional intencional é outro ponto em comum. Não é uma cultura que eu deixo lá, a cultura da minha empresa é assim. Isso já foi, eu preciso
trabalhar essa cultura, como eu já falei aqui. Eu preciso entender como é que minha cultura funciona para modificar ela em prol de onde eu quero chegar enquanto empresa. Então, é fundamental uma boa liderança e cultura. Antes você havia frisado também a importância da observação do ambiente externo à empresa, né? A empresa precisa olhar para o mercado e ver que a estratégia dela precisa se adaptar o tempo todo. Eu estou falando de inovação. Eu preciso ter uma centralidade no meu cliente. É fundamental compreender o tempo todo, ouvir o cliente e saber o que ele quer. As preferências estão mudando o tempo todo. E é fundamental isso, o líder tem participação imensa nisso. Além da necessidade aí de muito conhecimento de gestão e uso de tecnologia. Uma gestão cada vez mais técnica, baseada em dados, e aí utilizando de toda a tecnologia para ser mais ágil, para ter respostas mais rápidas ao que se apresenta à nossa frente. E qual foi, enfim, o resultado das suas pesquisas com as empresas que melhor performam na nossa região? Se você pegar as grandes empresas que mais performam, e médias também, você vai ver que tem elementos em comum. Eu destaco a liderança porque todas elas, a liderança é um vetor, um motor capaz de fazer grandes coisas. Obrigada, Tairone.